Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo a live daqui de casa. Tem um pôr do sol bem bonito aqui hoje, em Americana. E vocês? Eu acabei o consultório mais cedo, falei, eu já vou pra casa, assim, já aproveito as meninas um pouquinho mais, que eu já fiquei o dia todo no consultório. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, laminados cerâmicos, né? E a gente vai ter um convidado, obrigada. Eu não tô muito maravilhosa não, que eu tô acabada do CIOSP. E hoje a gente vai ter um professor muito especial, que é o professor Rodrigo Fonseca. Ele tem um livro fantástico que eu tava devorando já no domingo, que é um livro sobre laminados, e ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Tô esperando todo mundo entrar. Deixa eu ver se o professor Rodrigo já está aqui ao vivo, nos assistindo, para eu poder fazer o convite para ele. Vamos lá. Rodrigo. Vamos ver. Ainda não. Deixa eu... Ah, o Rodrigo entrou. Aê, agora sim. Vamos lá. Peraí, Rodrigo, eu já tô mandando um convite para você. Sabe como é que é, né? O ao vivo é sempre espectadores. Deixa eu te achar aqui, Rodrigo. Quem quiser já ir pensando em qual... Aqui. Fazer uma transmissão. Já tô enviando. E logo o professor Rodrigo já vai estar aqui conosco. Aê! Aê, professor! Boa Olá. Noite! Tudo bem? Olha. Muito bom, obrigada pela sua presença. Ó, já tem fã aqui falando, professor. Maravilha, muito bem. Na verdade, quando a gente combinou a live, eu postei, muita gente falou que maravilha, ele é top. Eu falei, ele é mesmo. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. E passo a palavra para você agora. Depois eu te faço as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui que eu estava anotando. Ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar junto. Eu acho que para quem é professor, isso é uma oportunidade de ouro que só os meios sociais atuais nos permitem fazer. Então, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu para a gente poder esclarecer esse assunto que tem inúmeras pessoas que têm muitas dúvidas a respeito, né? E a gente precisa saber fazer direito para que a gente não cometa erros. Esse é a grande sacada de quem já passou por alguns dos problemas que podem ocorrer e que eu possa ajudar as pessoas que estão aí entrando. Eu estou vendo um monte de pessoas entrando aí, fico extremamente feliz de poder contribuir. Então, a primeira coisa, eu acho assim, eu gostaria que as pessoas fossem, você já tem algumas dúvidas aí, né? Eu gostaria que as pessoas fossem já comentando a respeito e perguntando, né? Eu estou aqui para esclarecer mesmo o que a gente puder dentro desse nosso tempo aí ao vivo. Ah, legal. Olha, eu devorei o seu livro. Ah, bacana, que bom. Eu encontrei com o Rodrigo no CIOSP e aí no domingo eu estava muito cansada, eu fiquei o domingo todo deitada, mas com o teu livro do lado. Muito bom, muito clínico, né? E nós que somos clínicos, a gente precisa desse respaldo de quem está ali pesquisando e estudando a fundo para orientar nossas condutas, né? E então posso começar com as perguntas aqui, Rodrigo? O que você acha? Pode, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: qual o melhor material para estar realizando a cimentação da faceta? Cimento resinoso, resina termoaquecida, uma resina flow?
qual que é o melhor? A gente fica... Foi uma dentista clínica que me enviou, falou assim, a gente escuta a vida, cada hora alguém falando de uma coisa diferente, então o que quem está pesquisando, como o Rodrigo, nos orienta no nosso dia a dia. O tema da live de hoje, Aline, é laminados e especialmente cimentação de laminados. Bom, nesse assunto, assim, sempre vai ser um assunto extremamente polêmico, então a gente precisa analisar uma série de coisas para que a gente possa se posicionar a respeito de qual seria o melhor material para executar a cimentação. Tradicionalmente, eu poderia dizer o seguinte, os cimentos são os melhores materiais para que se realize uma cimentação. Mas a gente precisa entender o porquê que existem essas outras coisas e quais os benefícios que elas podem promover. Um cimento, uma resina composta, um sistema adesivo, tudo isso basicamente é a mesma coisa. O que tem de diferença são mudanças em alguns tipos de polímeros que vão ser formados mediante a composição monomérica do produto e principalmente conteúdo de partícula inorgânica. Então, nessa seleção do que utilizar, é importantíssimo que as pessoas entendam o seguinte: quando eu pego um cimento resinoso, ele precisa ser mais fluido, justamente para que ele escoe e penetre em todas as interfaces do preparo mediante o processo de cimentação. É óbvio que o cimento resinoso é muito mais fluido do que uma resina composta. Então, em 2005, uma pesquisadora brasileira, por sinal, orientada por um norte-americano por um brasileiro também, o professor Mário Góes, da Unicamp, essa brasileira chama Márcia Daronchi, ela pensou o seguinte: poxa, e se nós aquecêssemos a resina composta em uma determinada temperatura onde não houvesse perda das propriedades e essa resina pudesse ser utilizada então para fazer o processo de cimentação? Teoricamente, as resinas compostas têm muito mais quantidade de carga do que os cimentos resinosos. Então, só para que a gente tenha uma noção, o cimento resinoso gira em torno de 60%, 64%, no máximo 70% de conteúdo de carga. E isso é uma das grandes características que conferem resistência. Quando nós vamos para resinas compostas, a gente tem resinas com 80%, 85%. Então, isso vai conferir maior resistência. Se a gente fizer o aquecimento nas temperaturas entre 60 e 70 graus Celsius, as resinas não perdem as suas propriedades e se tornam tão fluidas o quanto possível e necessário para que você faça a cimentação. Agora, é importantíssimo que as pessoas mantenham algumas outras questões também na cabeça. Porque, assim, existem, óbvio, como a gente está comentando, inúmeras vantagens quando eu pego resina e aqueço. Só que você precisa usar o processo correto. Não dá para fazer, como eu já vi algumas pessoas falando, até em alguns eventos importantes, aquela maneira indígena, sei lá, né? Absolutamente fora do correto para você fazer a cimentação, que é, por exemplo, eu vou esquentar com um secador de cabelo, ou seja, coisas aonde você perde completamente parâmetros para produzir um cimento à base de resina composta com melhor qualidade. Existe um outro ponto importantíssimo que clinicamente é fundamental da gente se lembrar. As resinas compostas, elas não têm o seu correspondente try-in, que são as pastas de prova para que as pessoas testem a cor no momento da sua cimentação. Então, se não existe a pasta de prova, é super difícil que você faça o teste de cor quando você usa a resina aquecida. Não é impossível, mas é mais difícil. E precisa se atentar mais à qualidade da limpeza que você faz dessa peça onde esquentou a resina, colocou e levou ao dente para fazer a prova. Então, se nós formos somar toda a versatilidade do produto cimento resinoso, eu não tenho dúvida de que essa seria uma opção que atinge melhor a maioria das pessoas.
Eu acho que eu quero usar resina composta. Bom, então você tem que comprar o equipamento. A gente tem 2 equipamentos. Um é um equipamento produzido fora do Brasil, chamado Cal7. Esse equipamento vai girar em torno de uns R$3.000, as pessoas podem comprar. Um outro equipamento agora foi lançado agora no Brasil, é brasileiro e é um Cal7 melhorado. Esse produto chama Hot7. Inclusive, eu falei com o fabricante dele e depois da nossa live aqui eu vou disponibilizar alguns links de alguns fabricantes que se interessaram por essa nossa conversa e vão disponibilizar para as pessoas que estão aí algum benefício na compra de um determinado produto. Eu não sei exatamente o que é, mas vocês vão ter esses benefícios também, que é interessante para quem tiver esse interesse. Sim. Eu como clínica, eu não aderia a essa forma de cimentação. Eu ainda uso um cimento resinoso por conta da facilidade, do dry-in, que eu acho bem importante. Mas é mais uma opção, né? Sim. Interessante. Eu acabei de ler agora essa pergunta e exatamente a que está aqui. Qual o melhor sistema adesivo? E aqui eu também recebi essa. Qual o melhor sistema adesivo? Olha só. Bom, aí a gente precisa entender o seguinte. Em qualquer aspecto, pessoal, eu acho importantíssimo vocês entenderem qual é o meu nível de treinamento quando eu estou fazendo o procedimento. Isso tem a ver totalmente na seleção do seu sistema adesivo. Não adianta eu falar para as pessoas, bom, o adesivo padrão ouro que existe ainda no mundo em ciência são os adesivos tradicionais de 3 passos: ácido, primer e adesivo. Aqui no Brasil a gente tem um representante que eu acho que lidera as vendas, que é o da 3M, o Scott Bond. A Angelus também tem um que chama Fusion Duralink. A Bisco, acredito... Acho que tem também. O Albond 3, né, que a gente encontra também. Bom, se a gente fosse falar assim, a referência mundial é o OptiBond FL da Care. Só que, infelizmente, por questões comerciais, a gente não encontra ele aqui no Brasil. Então, vamos chorar pro pessoal da Care que está assistindo. O pessoal da Care, traz de volta. Bom, então esse seria, digamos que o melhor sistema adesivo. Mas, assim como eu falo em qualquer palestra, é o seguinte: não adianta você ter uma Ferrari se você sabe pilotar um Fusquinha. Então, exige treinamento, porque quando você pega ácido, primer e adesivo, existe um monte de detalhezinhos na técnica adesiva que, se você fizer errado nesses 3 potinhos que se transformam em vários passos, a sua chance de erro aumenta muito. Então, a tendência do mercado hoje é a simplificação em cimentos, é a simplificação em sistemas adesivos, mas nem tudo é farinha do mesmo saco. Então é importante que, existe um movimento grande agora no sentido de usar os sistemas universais, né? Os sistemas adesivos universais. Mas nem todos são iguais. Alguns têm componentes melhores do que outros. E aí, nesse sentido, vale a pena a pessoa entender desse assunto para que possa escolher o melhor produto. Mas olha só, quando você usa um universal, a chance de acerto é maior. Então, por mais que a pessoa não tenha um treinamento muito grande para fazer, todo mundo precisa, é lógico, mas a sua chance de acertar é maior quando o produto é mais simples de aplicar. Então, é um ponto importante a se pensar também. Mas, assim, a resposta literal ao que ela me perguntou, essa pessoa me perguntou, são os adesivos convencionais de 3 passos: ácido, primer e bond. Vai depender também do substrato, né, Rodrigo? Sim, se você tiver... A gente está falando em laminados, estamos pensando que substrato, a maioria vai ser esmalte. Mas se a gente tiver aí um preparo mais profundo, já com substrato em dentina,
para facilitar, você acha que indicar um autocondicionante? O que você diz para nós? A opção do autocondicionante também hoje em dia, sem a menor sombra de dúvida, são sistemas adesivos talvez de melhor indicação. Existe um grande grupo que pesquisa sobre isso na Bélgica, liderado pelo professor Bart van Meerbeek, e nas últimas revisões de literatura, nos últimos trabalhos que eles têm publicado, eles colocam claramente que não é mais o futuro, é a realidade em termos de adesão, você usar os bons sistemas adesivos autocondicionantes. Assim como nem todo universal é igual, nem todo autocondicionante também é igual. Então nós já passamos por diversas eras de diversas empresas, incluindo substâncias nos seus adesivos autocondicionantes que não funcionaram. Existiam adesivos autocondicionantes da própria 3M, da Ivoclar, da Dentsply, que não chegaram a ter um desempenho bacana, porque eles não tinham uma molécula que era patente da Curaray. A Curaray lançou na década de 90, olha só, uma molécula chamada MDP. E essa molécula, ela é a molécula. Então, ela que consegue fazer um adesivo autocondicionante ser bacana. Então, assim, se eu for pro lado do autocondicionante e quiser escolher um adesivo bacana, top de linha, sem dúvida que a indicação seria o sistema adesivo da Curaray, o Clearfill. O Clearfill SE Bond. Então, é uma excelente opção. Como você estava falando, na dentina, né? Por que na dentina eles são melhores? Quando a gente faz o processo de condicionamento na dentina, aplicando o ácido fosfórico, imagine que os meus dedos são as fibrilas de colágeno. Elas ficam expostas. Depois desse processo, nós vamos aplicar primer e adesivo com a intenção de que isso penetre tudo. Infelizmente, vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se estou fazendo certinho. Tá sim. Não penetrou todo um no outro. O que significa? Isso aqui é exatamente o que ocorre em nível microscópico. Por mais que você seja bom em adesão, que você use o melhor produto, quando você faz o ácido, desmineraliza e aplica o sistema, ele não penetra tudo o que foi desmineralizado. Já quando a gente vai para o outro lado da moeda, usando os autocondicionantes, a desmineralização e infiltração ela é simultânea. Então, se você tem um bom produto, ele vai vedar totalmente aquilo que foi desmineralizado. Então, na dentina, esse comportamento promove o que o grupo do Bart van Meerbeek diz como o melhor vedamento dentinário possível. Então, na dentina, não tenho dúvida. Agora, ele é bacana na dentina. No esmalte, ele tem dificuldade. Por isso que a sugestão é fazer o condicionamento seletivo das bordas de esmalte, das bordinhas de esmalte. Então, as pessoas aí fariam a aplicação do ácido fosfórico pelo tempo em torno de 15, um pouquinho mais, só 15 segundos no esmalte, melhorando o padrão de condicionamento, e daí eu vou com a sequência normal do meu sistema autocondicionante. Bacana. Professor, tem uma outra pergunta aqui. Condicionamento com ácido fluorídrico na peça. 5 ou 10%? Qual melhor? Essa é uma pergunta Essa foi boa. bacana. Essa já gerou muita polêmica, né? Bom, depende muito da composição da peça que as pessoas estiverem utilizando. Só importantíssimo que se entenda o seguinte: eu escolhi como tratamento correto fazer uma faceta ou laminado cerâmico, beleza. Se essa é a minha escolha, eu preciso que a cerâmica tenha capacidade de adesão. Não adianta escolher zircônia, não adianta escolher alumina, porque nada disso tem capacidade de adesão. Então não funciona. Sei lá, lava, alguns outros sistemas, Insteran, isso não é a indicação. Mas quando a gente vai
para fazer uso dos outros tipos de cerâmicas que têm capacidade adesiva, quer seja a mais tradicional comum do mundo, feldspática. Em segundo lugar, as enriquecidas ou reforçadas com leucita. Em terceiro lugar, as à base de dissilicato de lítio. E agora, em quarto lugar, ainda tem uma nova geração que está chegando forte aqui no Brasil. São as bases de silicato, não é dissilicato, é o silicato de lítio com 10% de zircônia. A indústria fez isso para melhorar um pouquinho de resistência. Mas todas essas quatro que eu falei, elas têm capacidade de adesão. E aí você utilizar um ácido 5% ou um ácido 10%, teoricamente, nós pensaríamos que o 10%, pela maior concentração de ácido, ele promoveria uma maior dissolução da matriz cerâmica, beneficiando a adesão. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para as pessoas. Estou, coincidentemente, na página do livro que fala sobre isso, né? Deixa eu ver se eu viro aqui, ó, para que as pessoas possam ver. Aqui, legal. Aqui tem as microscopias. Não sei se dá para ver com toda a qualidade, mas é o seguinte, aqui em cima a gente tem em aumento de 5.000 e aqui 10.000 vezes, fazendo com um ácido 10%, aqui embaixo com um ácido 5%. É visível que quando a gente faz com um ácido 10%, a qualidade de dissolução da matriz é muito maior do que quando a gente faz com um ácido 5%. Então isso poderia nos dar a ideia de que, poxa, é melhor fazer com 10. Só que saiu um estudo agora, em 2017, do grupo aí da FOP, na Unicamp, do qual eu tenho a honra de ter feito parte dentro da minha graduação e do meu doutorado. Um trabalho, eu não me recordo o autor, mas esse artigo está na Operative Dentistry, agora em 2017, e uma das autoras é a professora Regina Pupin, também orienta lá no Materiais Dentários. Ela é da pediatria, mas participa também do programa. O que eles viram é o seguinte: você tem diferença microscópica quando condiciona com um e com o outro. Só que não há diferença de resistência adesiva no final. Então isso, o estudo dela, lembrando, o estudo dela é feito, eu falei para vocês daquela história toda dos tipos de cerâmica, porque esse estudo dela, se não me falha a memória, é feito com dissilicato de lítio, grande representante, IMEX. Então esse estudo dela mostrou que para o IMEX, você fazer com ácido 5% ou 10%, tem diferença no condicionamento, mas não tem diferença em resistência adesiva. O que acontece com as outras cerâmicas? Não existe nenhum estudo ainda de que eu me recorde. Talvez pode ter saído alguma coisa nova aí, mas não tenho essa lembrança. Então, assim... Podemos continuar com 10%? Exatamente, essa é a fala. Porque ele, então, eu acho ele melhor do que o... Ai, é duro, né? A gente... Porque tem um 10% que ele tem uma cor mais vibrante, e é o da FGM, se não me engano. Sim, né? sim. E o 5% ele é clarinho, então o contraste na hora de aplicar na peça... Isso é um ponto importantíssimo, né? Por exemplo, tiveram algumas empresas que produziram ácido fluorídrico, se não me engano, acredito que a Ângelos, nem me recordo se eles ainda produzem, mas na época o primeiro ácido fluorídrico deles era transparente. Não dá, né? Tem uma dificuldade enorme de enxergar onde está o ácido, né? Ele precisa ter um corante. Então, o ácido mais tradicional que sempre existiu no mercado é o da Dentsply. Mas eu também concordo com você. Eu sou apaixonado no ácido fluorídrico da FGM, o 10%. Eu gosto. Aquela cor vermelhinha dele é linda, né? Tem aqui no livro... Ó, o pessoal tá perguntando do livro, ó. O livro, para vocês estudarem cerâmica, é o autor que nos fala aqui. Tá fantástico, né? Pena que não vai dar para falar sobre todos os assuntos do livro. Estavam me perguntando sobre
qual livro você indica para estudo de cerâmica, tem um capítulo fantástico aqui, né? Eu adorei. Tem. Que o Rodrigo colocou todas as pastilhas de... Eu trabalho muito com Emacs. E você colocou todas as pastilhas, todos os tipos, opacidades, translucidez e as indicações para cada pastilha. Eu achei fantástico, porque eu confesso que eu fico confusa algumas vezes. Meu protético fala, e aí, nós vamos fazer qual pastilha? Me ajuda, né? Todo mundo, Maria Paula, não é só você, todo mundo. Nossa, eu achei fantástico. Essa tabela foi bacana porque eu desenvolvi ela com 2 protéticos que são irmãos meus de trabalho, Davi Morita, aí de São Paulo, e meu amigaço do meu coração, Fábio Mesquita, aqui de Goiânia. Bom, então o que a gente fez? Eu vou mostrar ela rapidinho aqui para as pessoas terem uma noção. Tô abrindo aqui, ó. Falou, né? Nossa, então aí tem várias pastilhas. Qual o nível de translucidez, qual o nível de luminosidade, o que você tem que pensar em relação à cor substrato, a cor que você deseja, a espessura de preparo, qual é a indicação. Então isso tem para todos os tipos de cerâmica, né? E aqui tem algumas imagens delas mostrando como é. Bom, então, assim, a resposta da pergunta dessa pessoa. A gente sempre gosta do filho da gente. Você pode estudar para esse assunto laminado. O capítulo de cerâmica do meu livro é bem suficiente. Não, eu quero estudar mais sobre isso. Você vai ter que ir para um livro de materiais dentários. Aí, sem dúvida nenhuma, nos avise é o caminho. Tá. E o pessoal está perguntando, feldspática, qual lente é mais usada a feldspática, ou mais usada a IMAX? Também tem um capítulo sobre isso aqui, as indicações, né? Tem. Olha só, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a melhor opção hoje para que a gente faça de maneira mais segura é que as pessoas trabalhem com o disilicato de lítio ou o silicato de lítio. Um desses 2. Por que isso é mais seguro? Imagine o seguinte, se você tem lá na sua casa, se você tem um azulejo que está solto, se você pisa em cima dele, ele quebra na hora, não interessa de que marca aquilo é. Agora, se você cimenta esse azulejo, dificilmente ele vai quebrar até com o peso de um caminhão passando por cima. A grosso modo, é mais ou menos a mesma comparação que a gente poderia fazer com cerâmica. Sorteio um livro aí para nós, estão adivinhando, estão adivinhando. A grosso modo, sem comparação de nós utilizarmos as feldspáticas, a leucita, o disilicato cimentado. Então, a parte no livro que eu comento sobre isso, mostrando um estudo que provou isso para nós. Após cimentado, tem pouquíssima diferença. O problema é você cimentar. Esse é o grande problema. Porque se você cai de uma altura, a sua facetinha, e algumas vezes acontece, só não acontece com quem não faz, se a sua faceta cai de uma altura, sei lá, de 30, 40 centímetros, e ela for de feldspática, esqueça, ela vai quebrar. Se ela for de IMAX, difícil ela quebrar. Quando você vai fazer uma cimentação, se você por algum motivo errou em algum processo, posicionou, não sei, tem muito cimento, fez um preparo inadequado, forçar a peça de alguma maneira, feldspática quebra muito mais fácil. Então, a chance de se errar ao fazer a feldspática é maior. Ela é mais bonita? Depende muito do seu protético. Tem protéticos que fazem casos belíssimos utilizando o IMAX. Para quem já conhece meu livro, onde a gente tem, sei lá, acho que 80% dos casos foram feitos pelo Fábio aqui de Goiânia, e sem dúvida nenhuma, esses 80% dos casos são com IMAX. Então te dá uma segurança maior e, olha, sem dúvida nenhuma, a forma é mais importante que a cor. Isso tem vários estudos provando. Então seu protético tem que ser fera de forma,
esfera de adaptação. E daí, se você tem material que você pode confiar mais, eu acho que é mais prudente essa escolha. Acho que vale mais a pena. Eu também tenho feito a maior parte dos meus casos em Emacs. E tenho gostado bastante. Mais Principalmente é mais seguro, exatamente. Professor, tem outra pergunta aqui. Preparo. Só que não é pergunta de cimentação, pode fazer? Pode. O pessoal acabou mandando. Preparo sobre mockup ou pelo guia? O que seria melhor? Preparar sobre o mockup ou usar os guias? Para quem está assistindo, o professor pode explicar melhor essa diferença entre os dois. Tá. Só uma coisa assim, para quem depois quiser dar uma olhada, se vocês entrarem lá no YouTube, no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos mostrando sobre isso. É só colocar meu nome lá, Rodrigo Borges Fonseca, e aí vocês vão ver vários tipos de preparos sendo feitos com guia, em cima de mockup. Bom, da onde veio essa ideia? O grande Pascal Magno, em 1996, publicou um trabalho na Journal Prosthetic Dentistry, onde 4 estratégias para você executar o preparo. A estratégia mais tradicional que a gente tem é aquela que todos nós aprendemos na graduação. Então você vai com a broca e penetra, sei lá, metade do diâmetro da broca, né? Todos nós aprendemos, fazem os sulcos verticais, aquela história lá. Só que isso é muito pouco preciso, porque você não controla a quantidade de desgaste exato que você vai fazer, e passa a ser uma estratégia um pouco mais demorada, porque você tem que fazer todos os sulcos, etc. Então ele acabou trabalhando esses dois conceitos, o que fica mais preciso e aquilo que é mais rápido ou mais lento para você trabalhar. Imaginem que além desses dois pontos, tem um terceiro ponto que é importantíssimo. Coincide com a precisão, mas é aquilo que hoje a odontologia adesiva tornou possível: economia de desgaste dental. O que isso significa, Rodrigo? Quando as pessoas fazem esse tipo de preparo, onde você penetra a broca dental, você não tem a perspectiva do que é que você quer do seu trabalho final, porque você está executando um desgaste em cima daquilo que existe, que tem de problema no dente. Então, vamos pensar que você gostaria de desgastar 1 milímetro, vamos supor, né? Dificilmente nós estaríamos 1 milímetro, só para ficar mais fácil da gente entender. Se eu vou desgastar 1 milímetro da superfície dental, a partir do que já é outro lado, imaginem que você moldou esse paciente e fez um enceramento aqui, a estrutura dental, modelo colocada de maneira externa, né? Ou seja, um enceramento aditivo. Se existe a cera colocada aqui por cima, e você, quando executa o mockup, você copia essa superfície da cera, e agora, aqui é o dente do paciente, você joga, não a cera, mas a resina bisacrílica em cima, você tem a mesma coisa que tem no modelo, a mesma espessura. Essa espessura é a sua espessura final do trabalho que você vai realizar. Então imagine que quando você vai desgastar o mesmo 1 milímetro, só que agora você não vai desgastar em cima do dente. Você vai começar esse desgaste um pouquinho recuado, porque existe uma cera, que é a resina bisacrílica, agora em cima da superfície dental. Portanto, aquele mesmo 1 milímetro de desgaste, ele vai pegar menos estrutura dental durante essa fase de desgaste. Então, a gente tem a chance de fazer a economia de desgaste quando eu uso esse procedimento. Usar ou não os guias, aí depende muito, o guia de silicone depende muito de cada pessoa. Eu gosto muito de usar guias, porque aí você tem condição de, ao posicioná-los, você ter a medida exata daquilo que você pretende desgastar. Aí eu acho que é uma opção mais pessoal. Estou procurando a página aqui que mostra aí.
para poder mostrar para as pessoas. Que mostra. Então já vou mandar. Pode mandar outra pergunta aí. Vou mandar outra então. O pessoal perguntou aqui sobre a cimentação. A hora que aplica o sistema adesivo na faceta e no dente, faz a fotoativação ou não? Tá. E aqui, ó. Vou virar aqui de novo pra gente ver. Olha lá. Eu achei fantástico isso também. Ó, então olha só. Isso daqui seria utilizando um guia, né, que copia o modelo. Vamos pensar que isso daqui é um modelinho com um enceramento. Você copia isso e leva para a boca do paciente. Então você tem o seu volume final, que estaria aqui, né? E a partir daí nós vamos desgastar. Agora, olha aqui do outro lado, que seria aquela estratégia nossa tradicional, onde você vai com a broca direto em cima da estrutura dental. Se você vai com a broca direto em cima da estrutura, a quantidade de desgaste inevitavelmente vai ser maior do que quando você se baseia no volume final, utilizando o guia ou utilizando o mock-up inserido na boca do paciente. Veja, essas segundas imagens aqui mostram que a quantidade de desgaste sempre vai ser menor. Isso coincide com os preceitos da odontologia minimamente invasiva. A outra pergunta sobre o sistema adesivo, né? Se polimeriza ou não. Tá. Bom, para isso a gente precisa recordar de um trabalho belíssimo que tem uma história interessante. Uma palestra ano passado, acho que foi o ano passado, na Unesp de Araçatuba. E durante a minha aula, é chamada Annie Lurs, é um trabalho originado dentro da lei, está no Journal of Dentistry em 2015. Eu citei esse trabalho e uma pessoa que estava na plateia, acho que era uma pós-graduanda lá, fez uma pergunta do trabalho. Eu falei, caramba, ainda bem que eu li. O que essa moça mostra, né? Ela tem 2 trabalhos nesse ano, em 2015, um está no Journal of Dentistry, o outro está na Dental Materials, onde ela mostra o seguinte: quando você tem peças muito espessas, por exemplo, lei ou coroas, é melhor quando você usa o sistema adesivo aplicado no dente e na faceta antes. Então, para as peças muito grossas, isso faz sentido, porque a peça muito grossa representa uma grande dificuldade para a luz atravessar. Por mais que você tenha o melhor LED, o melhor luz do mundo, não importa. A cerâmica bloqueia a luz. Só para que você tenha noção, em 2005, nós publicamos um trabalho onde nós pegamos cerâmica feldspática, que é mais translúcida, em espessuras de 1, 2, 3 e 4 milímetros. Quando a gente põe na espessura, por exemplo, uma caixa proximal de um onlay, você tem 4 milímetros fácil. Numa caixa proximal de um onlay com... Nossa, eu queria que eu falasse em inglês. Nós podemos fazer um próximo em inglês, agora não tem como. Nessa caixa proximal muito grande, nessa espessura muito grande, dificilmente a luz vai chegar com qualidade lá embaixo. A gente tinha uma queda de mais de 60%, 70% na dureza do cimento embaixo da peça. Então, assim, quando a gente transfere esse conceito agora para as peças fininhas, que são as lâminas ou as facetas, aí o conceito muda completamente, porque a luz vai ser capaz de atravessar. Então, nesse sentido, seria muito pouco diferente polimerizar antes ou depois. O que precisa tomar muito cuidado é o seguinte: se você polimerizar antes e cometer erros durante o processo, a peça pode não adaptar. Então, esse é o grande problema. Então, mais uma vez, para que a gente evite o problema, nossa, olha, tem gente já querendo que eu fale até em espanhol. Eu tô vendo aí, não tem que fazer. Curso. Vamos ter que fazer 2 lives agora, um em espanhol e um em inglês. Bom,
Então, resumindo essa ideia, não polimerizem. Se for facetas, fragmentos ou lâminas, a luz consegue atravessar bem. Você precisa ter um fotopolimerizador bacana. Não adianta você ter um mais ou menos, né? Precisa ter um bom para que você consiga fazer a polimerização ser eficiente. E daí aplica o adesivo na peça, aplica o adesivo no dente, e só após a inserção de todo o conjunto é que você faz a fotopolimerização. O pessoal está pedindo aí, Maria Paula, um protocolo, né? Quer comentar agora, daqui a pouquinho? Acho que pode ser. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu anotei. É necessário montagem em articulador para a realização dos trabalhos, eu acredito que dos laminados. Tá. Sempre que você puder, a chance de você ter um melhor resultado quando você faz a montagem articuladora, principalmente em casos maiores, principalmente quando você tem um aspecto funcional a ser levado em consideração no seu caso. É óbvio que esse aspecto funcional ele tem que ser levado em consideração em todos os casos. Então, a dica importante é o seguinte: faça. Mas o meu caso é muito simples, são poucos dentes. Então, se você não vai montar em articulador, pelo menos que você execute um bom registro. Existem muitos materiais para isso hoje no mercado. Silicones próprios para o registro da oclusão. A Zermatt tem o Occlufest, a Kerr tem o próprio Take One, que tem também, a Hiller tem. Então tem vários para a gente fazer isso. Um bom registro de oclusão e uma moldagem bem feita consegue resolver bastante os nossos casos. E aqueles que tiveram uma demanda funcional importante, aí sem dúvida nenhuma que montar no articulador te dá maior segurança e menos trabalho no seu consultório, né? Porque já vem um ajuste mais bem feito. Tem mais algumas perguntas aí, Rodrigo. Olha só. Tem uma que eu achei interessante aqui. Aplicar. Não, tem alguém que perguntou aqui qual a potência do foto ideal para polimerizar. Bom, precisa entender o seguinte: a polimerização é uma relação de potência e tempo para qualquer coisa polimerizável. Então, no final das contas, a gente precisa de uma continha que nos dê aquilo que a gente chama cientificamente de energia. Energia lá na física a gente aprendia um negócio medido em joules. Então, essa é uma relação que é uma conta, é uma multiplicação, né? Potência vezes tempo dá energia. Se você tem um foto com a potência pequenininha, você teoricamente compensaria por mais tempo, porque se há uma multiplicação, você dá o mesmo resultado. Só que não é isso que faz a coisa ficar boa. Se você deixa muito tempo com a potência pequena, a tendência é que você gere um maior nível de conversão, só que você forma um polímero de pior qualidade. Isso tem inúmeros estudos. Tem uma pesquisadora chamada Anne Potsfeld, que tem um trabalho belíssimo sobre isso, 2015 no Journal Dental Research. Mas então a gente precisa ter uma potência mínima por um tempo mínimo, para equilibrar as coisas, para que eu forme um bom polímero e ao mesmo tempo para que eu forme um alto grau de conversão. Então, tempo mínimo seria 40 segundos por face. Lembre-se que o seu dente tem vestibular, mesial, distal, incisal e palatina. Então, Rodrigo, eu vou polimerizar aqui. Sim, senhor. A não ser que você não queira polimerizar bem, mas a chance é que você quer. Então, precisa 40 segundos. E potência. Lembre-se daquilo que a gente acabou de falar. O fotopolimerizador a luz tem dificuldade de atravessar os materiais, independente do nível de translucidez. Lógico, quanto mais opaca for a cerâmica, mais difícil é da luz atravessar.
Mas nas condições normais, né, nas pastilhas normais, a luz vai ser atenuada. Então é importante que o seu foco tenha no mínimo 1000 miliwatts por centímetro quadrado de potência. Então vamos pensar em 1000 vezes 40 segundos por faz. Isso seria o ideal. Os bons fotopolimerizadores hoje conseguem atingir isso. Outra coisa importantíssima, Maria Paula, é o seguinte. Eu vejo as pessoas delegando muito essa função para a secretária. E esse é um erro que deveria dar 7 pontos na carteira com retenção. É verdade. A gente brinca, né, que a secretária fica assim, né? Ela coloca até no dente errado. Sim, ela polimeriza o 14 e você tá no 11, né? Então... Tá abrindo a gaveta ao mesmo tempo que tá polimerizando. Exatamente. Então, esse processo, pessoal, que é absolutamente delicado. Então, dicas importantíssimas sobre isso, então, você precisa de um foto potente. Se o seu foto é muito potente, ele gera calor. Né? Se o seu LED é potente, ele gera calor. Então, tem um pesquisador canadense, não me recordo a universidade dele, mas ele se chama Richard Price. Esse cara pesquisa pra caramba fotopolimerização. Então ele demonstrou nos últimos trabalhos dele que se você tem uma superfície aqui e o seu foto está, ao invés de estar assim, o seu LED, ele está assim, com uma pequenina inclinação, já existe uma queda de potência tremenda. Então a primeira coisa o seu LED precisa estar encostado na faceta para realizar a polimerização. Isso gera calor? Sem dúvida nenhuma. Isso pode gerar um problema? Sem dúvida. Então você precisa lembrar que o seu consultório tem um negocinho que chama seringa tripla, que ele falou sobre essa dica, né? Então é importante que isso seja levado em consideração. Legal, deu uma cortadinha bem nessa parte aqui pra mim. Eu não sei se o pessoal percebeu. A minha imagem tá boa aí pra você, Rodrigo? Tá boa. O áudio também tá bom. Cortou bem na hora que você ia dar deu uma falhada. O pessoal falhou o meu ou falhou os dois no áudio agora? Acho que agora voltou. Cortou bem no supra-sumo que você ia explicar, o áudio falhou. Então, repete a parte do aquecimento. A imagem tá boa, o áudio tá cortando. Não, então vamos lá. Só o do Rodrigo que falhou, ó. Então é o seguinte, pessoal. É importantíssimo que o seu LED, isso aqui é o LED, ó. A minha BIC, né? É um LED. Isso é a faceta. Você precisa encostar ela em cima. Falhou logo depois. Então é isso. Você precisa encostar o LED em cima da faceta. Não pode inclinar nem para um lado nem para o outro, porque essa inclinação perde potência, perde efetividade da luz. Então encostar. Só que um LED bom gera calor. Para não gerar problema no paciente, ao mesmo tempo que você está fotopolimerizando, você precisa também jogar ar com a seringa tríplice, certo? Então é isso. Legal, jogar ar para resfriar. Isso. Certo. Muito bom. E o pessoal, teve mais algumas perguntas que ficaram para trás, mas o pessoal vai perguntando sobre, então, o protocolo da cimentação. Tá. Mas eu acho que depois dá tempo ainda de responder mais. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma. Tá. Deixa eu ver aqui. Obrigado, ó. O pessoal tá gostando da aula. Legal. Bacana. Muito legal. Protocolo que você usa. Oi, Dolores, amiga querida. Ela tá lá no México, a Dolores. Ó. A Dolores terminou o doutorado agora, foi pro México, é professora lá. Richard Price é da Universidade de Halifax, no Canadá. Show de bola. Eu não vou mais esquecer esse nome, porque a gente que tem criança, né, comprava coisa Fisher Price.
Eu vou associar e agora eu já... Tem uma pergunta de substrato também. Substrato escuro. Se faz desgaste ou clareamento, ou usa estratégia de pastilha opaca. Tá. O meu áudio agora do Rodrigo deu uma travada, não sei o de vocês. Ele está conectando novamente. Sensibilidade, a imagem está falhando. Só a dele, pessoal? A minha, vocês estão me ouvindo? Ou só o Rodrigo que parou? Aqui para mim, do Rodrigo travou, mas só do Rodrigo. Pode ser a internet de Goiânia. Rodrigo travou agora. Rodrigo, meu amigo, volta, tá muito bom. Tá muito bom. Agora que ele ia passar o protocolo, né, gente? Rodrigo tá sem áudio. O meu também. O meu Rodrigo tá sem áudio. Tentando voltar. Volta, Rodrigo. Pode ser a sua internet. Talvez você possa mudar. Não sei se você tá com Wi-Fi. Talvez. Net de Goiânia não tá fácil. Pessoal, eu conheci o professor Rodrigo num curso que eu fiz em São Paulo. E era um curso assim, só tinha... Eu tive o prazer de poder participar. Ixi, agora ele sumiu. E o Rodrigo foi um único professor que, nossa, foi falar um oi pra mim, foi muito interessante, como travou. Vamos ver. O Rodrigo me mandou um WhatsApp agora. Parem de curtir com o coração, ele trava o vídeo. Peraí, gente, deixa eu ver aqui ele no WhatsApp, vamos ver se ele consegue voltar. Só um minuto, porque agora que a gente ia passar o... Eu falei para ele entrar novamente. Paula, me faz... sensibilidade pós-cimentação, Silano. Vamos ver se a gente consegue ainda esclarecer mais essas dúvidas, tá bom? Sensibilidade, aplicação de Silano. Teve uma outra que falou sobre a aplicação do adesivo, né? Deixa eu ver se eu consigo convidar o Rodrigo. Rodrigo, você não quer... Para eu te convidar, você precisa começar. Aí, vamos fazer. Convidando o Rodrigo novamente. Aí, professor, não, o pessoal já ficou, ai meu Deus. Então, tem algumas dúvidas e acho que o protocolo, né, de cimentação. E teve uma pergunta sobre sensibilidade pós-operatória. Bom, vamos primeiro para a sensibilidade, aí depois a gente vai para a sequência, né? Bom, a sensibilidade vai ocorrer quando? Vai ocorrer quando você tiver algum preparo em dentina. Então, para isso, existe há um bom tempo já, também o Pascal Magnin lançou uma técnica que hoje tem muitas pessoas utilizando, chamada de selamento dentinário imediato. O que isso significa? Quando você acaba de realizar o preparo e tem dentina exposta, essa é indubitavelmente a melhor dentina para você fazer o processo de adesivo acontecer da melhor maneira possível. Então, nós teríamos que, ao finalizar o preparo,
já fazer toda a aplicação da técnica adesiva e vedar tudo isso com uma resina fluida, por exemplo. Aí você vai realizar a sua moldagem provisória, sequência dos procedimentos normais. Isso, teoricamente, reduziria a chance de sensibilidade para os pacientes. Bom, então isso é a sensibilidade gerada durante a fase de preparo. Só que existe um outro tipo de sensibilidade, que é aquela gerada durante a fase de cimentação em si. Porque nós fazemos a polimerização do cimento todo de uma única vez, né? Não tem como você utilizar, por exemplo, eu vou utilizar um cimento dual, onde a conversão dele é um pouquinho mais lenta. Alguns fabricantes indicam usar cimento dual, mas se você errar, Deus nos acuda, né? Porque o cimento dual ele começa a enrijecer, então você perde o tempo de trabalho. Bom, considerando o fato de que nós vamos utilizar um cimento tradicional, convencional, né? Então poderíamos fazer uso de estratégias adesivas para que você não cometa esse erro. Quais são essas estratégias adesivas? Usar um adesivo correto, da maneira correta. Rodrigo do céu, não sei como fazer. Se vocês entrarem no meu site, rodrigobfonseca.com, tem uma aba lá em cima que está escrito Downloads. Lá nesse Downloads, quando você clica lá, vai ter um arquivo em PDF sobre técnica adesiva. Ali tem qual é a técnica correta para que você aplique qualquer tipo de sistema adesivo. Se você usar essas técnicas da maneira correta, com um bom produto, a chance de sensibilidade é reduzidíssima. Então ocorreria a sensibilidade se você tiver erro na técnica adesiva. Somente assim. Legal. O pessoal também me perguntou sobre os cimentos, né? No teu capítulo, no teu livro tem várias opções, né, Rodrigo? Eu aproveitei para abrir aqui, ó. Tem a opção do NX3 também, que eu gosto bastante. Tem mais outros sistemas de cimentação. E o pessoal depois eu vou deixar Isso, esse mesmo. Eu vou colocar um link. Tem um link para o pessoal comprar com desconto de CIOSP, que depois eu vou passar para o pessoal. O bacana do NX3, Maria Paula, que as pessoas precisam saber, né? Eu estou abrindo a caixinha aqui, ó. Que ele vem 3, deixa eu ver se está certo, ele vem 3 dual aqui embaixo, aqui em cima vem 3 foto, atrás, se eu levantar isso daqui, atrás dele, ó, tem o try-in, né? Tem o try-in, e aqui o meu já acabou, mas teria um silano aqui também, né? Então é um kit com custo-benefício fantástico, e além disso, todo mundo que já utilizou nos meus cursos, fora, em aula, em tudo que eu já vi, e é a minha sensação pessoal também, é um cimento super fácil da gente aplicar e limpar. Por quê? Porque ele não escoa. Isso é uma característica chamada em materiais dentais de tixotropia. Você aplica e o material fica quieto. À medida que você faz pressão, ele escorre. Igual creme, né? Creme que você passa em pele. Os bons cremes você aplica, ele fica quieto. Quando você esfrega, ele desliza pela pele. A mesma coisa é isso em relação a qualquer material. O cimento é isso. Esse cimento da Kert tem uma tixotropia inigualável. Não tem nenhum outro que tem igual. Então é uma característica super importante. E é legal que ele vem com as 3 principais cores, né? Que a gente mais usa. Bacana. E eu acho que o pessoal está esperando o protocolo para encerrar. Bora com o protocolo, então. Deixa eu ver se eu... tinha alguém perguntando o site. Lá, tem outro perguntando o site. rodrigobdeBolafonseca.com, certo? rodrigobdeBolafonseca.com. Se eu não me engano, no meu perfil aí no Instagram tem um site lá. No livro tem tudo também, gente. Nós vamos sortear um livro.
Vamos sortear, mas o pessoal precisa comprar. Eu fiquei encantada. É isso aí. Rodrigo B. Fonseca. É muito clínico, né? É bacana porque é um passo a passo clínico mesmo, sem enrolação. A ideia desse livro é o seguinte, só para... Pessoal, acabou o tempo. Eu comecei uma outra live, vamos esperar todo mundo voltar. Eu já vou chamar o Rodrigo de novo. Vamos lá chamar o Rodrigo. 1 hora, quando o assunto é bom, né? 1 hora passou e a gente não percebeu. Passou muito rápido. Nossa, Rodrigo, 1 hora, você acredita? Olha só, tá vendo? O Instagram me avisou que faltando 24 segundos, não deu tempo de despedir. Pessoal, as lives têm uma duração de apenas 1 hora. Então eu abri outra agora para a gente poder, para o Rodrigo passar o protocolo e a gente poder encerrar, né? Bom, tem uma série de outras perguntas aí, pessoal, que está surgindo. Fiquem à vontade para que vocês me perguntem aí em outros momentos. A gente seguramente eu acho que a gente pode criar outras oportunidades, outras lives também. É do meu interesse total que esse conhecimento chegue a vocês, né? Então, sinta-se à vontade para me convidar o dia que você achar bacana aí, a gente está disponível. Vamos fazer a gente podia fazer uma ao vivo com o paciente, né? Já pensou que top? Sim. Bacana, vamos sim, vamos combinar. Eu vou ir para Goiânia para comer aquele salgado gostoso do Diogo. Gente, como eu comi bem nessa terra, ó, comida boa. É isso aí, pessoal, venham. Eita, travou. Eu tinha pausado aqui, estava recebendo uma ligação, já desliguei. Legal. Bom, vamos para o protocolo então, certo? Lembrando o seguinte, nós estamos aqui vendo só cimentação, então eu vou falar para vocês o que seria um protocolo para a fase de cimentação, certo? Bom, então, o seguinte, a gente pode fazer a cimentação de várias maneiras, ou você pode, vamos pensar numa estratégia onde você está trabalhando, digamos, 6 dentes, canino a canino, certo? Tem alguém perguntando aí, a pasta Train e o NX3 são compatíveis? São compatíveis. Existe uma série de estudos mostrando a respeito de compatibilidade de cimento, que tem alguns que não são, mas o NX3 principalmente porque ele tem um outro tipo de iniciador, diferente dos iniciadores normais dentro dos cimentos comuns. Então isso garante muita proximidade da pasta Train com o cimento. Bom, mas voltando lá. Se você tem um caso de 6 dentes, na hora que você vai fazer o processo de cimentação, você pode cimentar 1 por 1, você pode cimentar de 2 a 2, ou pode cimentar todo mundo junto. Pessoalmente, eu, Rodrigo, já fiz todos esses tipos. Os erros que eu cometi fazendo a cimentação foram quando eu utilizei a cimentação de todos juntos, ao mesmo tempo. Por que isso ocorre? É importantíssimo, elementar na fase de cimentação que você veja o cimento extravasar por todas as faces e que desde o momento em que você inseriu, extravasou o cimento, limpou o cimento, nesse momento é fundamental que você não movimente em hipótese alguma a peça. Imagine quando você está colocando 6 dentes de uma vez, às vezes existe alguma micromovimentação. Obrigado, Vinícius. Existe alguma micromovimentação. Vamos ver. E nessas micromovimentações, qual é o grande perigo? Que eu já presenciei em 3 casos. 2 casos meus, não, 4 casos. 2 meus e 2 em cursos meus.
O professor também comete erro, viu, gente? Às vezes a gente vê esses papos aí nos congressos que parece que nada dá errado, mas na vida real dá errado. É porque ninguém conta, né? O povo não conta. O importante é o seguinte, você quando deu errado, você precisa saber por que deu errado e saber corrigir. Essa é a minha função como professor. Então, o que dá errado? Entra uma bolinha de ar micro, você não vê. No ar tem oxigênio. E o oxigênio é inibidor de polimerização de resinas. O cimento resinoso é uma resina. Então vai surgir com o passar do tempo uma bolinha no meio, no canto, aonde essa bolinha de ar entrou, na sua faceta, ela vai ficando castanha, vai empretejando, ou então isso é um erro, que você vai precisar corrigir. Super difícil de corrigir. Graças a Deus eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Nesse dia eu consegui entrar com a broca por trás desses 4 casos, limpar essa bolinha e injetar um novo cimento ali dentro. Uma resina fluida e beleza. Mas é uma situação absolutamente difícil de se realizar, de ter êxito. Então tem que acertar direto. Para isso, então, vamos seguir uma sequência aonde, como eu sempre falei para vocês, uma sequência que seja mais fácil para quem faz e para quem faz menos um pouquinho também. Porque o fato agora é o seguinte, eu quero que todos vocês acertem. Mano, é isso que a gente precisa. Então, se você cimentar, excluam a ideia de cimentar todo mundo juntos. Vamos para 2 outras alternativas. Alternativa número 1, vou cimentar um por um. Se você vai cimentar um por um, a preocupação agora é a seguinte. Eu vou colocar, vamos supor, primeiro um incisivo central 11. Se você errar na posição dele, depois o 21 não entra. Então, ao colocar o 11, você tem que colocar o 21, mesmo sem cimento, sem nada, quanto os dois entraram. Se existe uma ordem de inserção que um atrapalha o outro. É lógico que isso você deve ter feito o teste antes, sem a menor dúvida. A primeira coisa que você faz, chegaram as peças protéticas do laboratório para você, é você testar se elas estão encaixando perfeitamente. E veja bem, nesse ponto, o processo de cimentação, ele inicia, não é com o paciente. O processo de cimentação inicia com os modelos que o protético te mandou. É bom vocês observarem o seguinte, os bons protéticos vão fazer pelo menos 2 modelos. Um desses modelos, ele é rígido, ele é maciço, ele não tem nenhum serrilhamento. O outro modelo, ele é troquelizado, ou seja, tem troquel por troquel, 11, 21, todos os dentinhos são separados. Se eles são todos separados, existe uma micromovimentação dentro do modelo, que a gente não enxerga, mas existe. No livro eu mostro um caso sobre isso. Então pode ser o melhor protético do mundo, mas existe essa micromovimentação. Se você chegou o trabalho para você, a primeira coisa então no processo de cimentação é pegar essas peças e encaixá-las no modelo de gesso rígido, aquele que não tem nenhuma serrilha nele. Aí você vai fazer um teste de que, não, eu encaixei esse dente sozinho, ele desceu tudo. Na hora que eu encaixei esse outro que está ali ao lado dele sozinho, ele também desceu tudo. Quando eu encaixo os dois, eles descem tudo? Não, tá um atrapalhando o outro. Então significa que um está esbarrando no outro e o problema não é no preparo, o problema é na peça que se movimentava no modelinho troquelizado, que é o modelo de trabalho do protético, e que não acontece, agora não tem como acontecer esse micromovimento no modelo rígido. Então a primeira dica é, chegou o trabalho do laboratório, você vai testar no modelo rígido. O que eu vou testar, Rodrigo? Se as peças estão todas descendo e qual é a ordem de inserção. Vamos supor que você deu tudo certo, está descendo certinho. Então, você precisa criar a sua ordem de inserção nesse momento. Que provavelmente vai coincidir, caso você tenha feito moldagem tudo certinho, com a ordem de inserção na boca do paciente.
Então, beleza. Fez aquela ordem de inserção no modelo rígido, aí eu vou para o paciente que vai vir, sei lá, hoje à tarde, amanhã, né, um outro momento. Você já testou isso antes. Por que eu testei antes, Rodrigo? Porque se você testar e der algum problema, você já corrige ou manda o protético primeiro, antes do paciente chegar e você checar que o problema existe também na boca dele. Beleza. Estando tudo pronto, a gente pode começar o processo pela verificação no paciente das cores que você vai utilizar do cimento. Então essa é a fase denominada try-in. Essa fase, relembrando, não é que é possível, é muito difícil de ser feita quando você usa os sistemas de resina aquecida. Dá para se fazer? Dá, mas é um pouquinho mais difícil. Bom, então se eu estou trabalhando com cimentos, eu vou pegar as peças, inserir a pasta try-in e levar na boca do paciente para verificar se existe alguma diferença. Vamos supor que vocês estejam trabalhando com duas cores de cimento das que a gente mais utiliza. A branca, white, ou, por exemplo, B-meio, né? Tem várias cores. Ou, por exemplo, uma cor A1, né? Essas são cores que a gente usa bastante. Se você verificou que, vamos supor, de um lado esquerdo colocou uma dessas cores, do outro lado colocou a outra, e vê pouquíssima diferença, prefira sempre o mais branco. Por que isso? Porque aí você aumenta aquilo que a gente chama, professor Fabiano, obrigado, querido. Você aumenta o valor na sua restauração. E o valor é um dos itens mais importantes. Ó, o professor André lá comentando, a cor A1 sem dúvida é a que a gente mais usa. Se você viu que tem pequena diferença, escolha a mais clara, certo? Pequena diferença, escolha a mais clara. A tendência é da gente usar mais o A1, mas em vários casos nós temos utilizado, por exemplo, o B-meio ou o A, né, que vai dar um resultado. Fiz o teste com o try-in e defini a cor. Removo as facetas do paciente e faço a limpeza. Como que você limpa as peças? Com um jato de ar, água. Por quê? Porque o gel try-in é uma pasta glicerinada. Então, se ele é glicerinado, ele dissolve na água. Totalmente, sem problema nenhum. Então, você lava, dissolveu na água. A partir daí, então, nós vamos fazer o tratamento na superfície interna das peças. Esse tratamento é feito com ácido fluorídrico, como a gente comentou, uma das perguntas aí, né? Pode ser o de 5%, pode ser o de 10%. O fato é que você usar o 10% é super tradicional, mais fácil da gente visualizar, então a gente já discutiu. Eu vou fazer esse condicionamento e aí é importante saber que, me fala a marca do cimento, NX3 da Care. É importante que você adeque o tempo de condicionamento à cerâmica que você está utilizando. Então, se vocês estiverem utilizando cerâmicas feldspáticas, o tempo de condicionamento com ácido fluorídrico 10% gira em torno de 150 segundos. Isso dá 2,5 minutos. Se você está utilizando uma cerâmica reforçada com leucita, o tempo de condicionamento gira em torno de 60 segundos. Se você está utilizando uma cerâmica à base de disilicato ou silicato de lítio, você vai precisar utilizar apenas 20 segundos de condicionamento com ácido fluorídrico. Por que muda esse tempo? É porque quando a gente condiciona, você remove a matriz da cerâmica. E a feldspática tem muito mais matriz para ser removida do que o de silicato. Então você precisa de muito mais tempo de condicionamento do que o de silicato, certo? Então, repetindo, 150 segundos, 60 segundos, 20 segundos, certo? Então esse é o tempo que a gente precisa. Beleza, próximo passo. Em 2004, o Pascal Magni publica um trabalho, 2006, perdão,
publica um trabalho importantíssimo que adiciona esse passo que eu vou comentar agora. Qual é esse passo? É você aplicar o ácido fosfórico. Primeiro foi fluorídrico, agora é o fosfórico, para fazer a limpeza dos detritos gerados pelo condicionamento ácido. Nesse trabalho do Pascal Magni, ele usa uma porcelana feldspática. Então as pessoas acabaram estendendo esse mesmo procedimento para tudo quanto é tipo de cerâmica, para qualquer outro tipo de cerâmica. Esse trabalho foi em 2006. Em 2010, teve um outro pesquisador chamado Belli, que publicou na Journal Adhesive Dentistry um outro trabalho, agora com o IMEX, onde ele mostra que para o IMEX, essa limpeza dos detritos gerados pelo ácido fluorídrico, ela pode ser feita com um jato de ar à água. Não precisa de você aplicar o ácido fosfórico. Então é o seguinte, vamos pecar pelo excesso? Porque senão vocês têm que decorar uma coisa para uma coisa para outra, uma coisa para uma coisa para outra, e aí fica confuso. Fica confuso. Então, apliquem após o ácido fluorídrico o ácido fosfórico. Certo? Então, apliquei o ácido fosfórico por quanto tempo? Um ácido fosfórico deve ser aplicado em torno de 1 minuto. Ah, mas eu li aquele trabalho que fala que eu posso colocar no ultrassom. Você pode colocar no ultrassom, só que você vai gastar 5 minutos no ultrassom. O que é melhor, 1 minuto ou 5? Os dois são similarmente eficientes para limpeza. Eu tive uma aluna brilhante aqui, a Amanda, que fez iniciação científica comigo. Não sei se ela está ao vivo aí, mas eu quero agradecer pessoalmente ela. Ela fez um trabalho aqui com vários outros alunos meus que participam aqui conosco, dentro da pós-graduação, mestrado, doutorado. Onde nós pegamos essas cerâmicas e fizemos inúmeros tipos de limpeza, com álcool, com jato de ar, água, agitando o ácido fosfórico, sempre importante agitar, inúmeros tipos. O fato é que para o IMEX, quando você faz qualquer coisa, costuma dar certo. Não tem muita diferença, tá? Mas se você aplica o ácido e não provoca problema, o ácido fosfórico, então usem, porque aí você cria um protocolo mental que é igual para todo mundo e não tem diferença. Então, olha só, na hora que a gente vai para esse tratamento da cerâmica, a única diferença que vai existir é unicamente no tempo do condicionamento com o ácido fluorídrico. O restante você vai fazer tudo igual, sem a menor diferença, porque não vai haver um problema, certo? Então, primeira coisa, ácido fluorídrico, 150, 60, 20 segundos, a depender da sua cerâmica. Segundo passo, você poderia preconizar o secador, já vou falar do secador de cabelo, calma aí. Segundo passo, limpeza dos detritos gerados com ácido fosfórico por 1 minuto, para todas as cerâmicas. Terceiro passo, agora nós precisamos fazer um casamento. Sabe qual é esse casamento, Maria Paula? Silano e sílica. Silano ama a sílica e a sílica ama o silano. Nunca brigaram, nunca teve problema nenhum. Então eu preciso fazer os dois se encontrarem, silano e sílica. Se não houver sílica na cerâmica, ela não tem adesão. Mas se eu não aplico silano, eu não tenho um mediador do processo. Faz jateamento na peça? Não precisa jateamento na peça, tá? Porque isso já foi teoricamente feito pelo protético para limpeza da peça, para tirar qualquer resquício dos materiais de revestimento que eles usam no laboratório, então não há necessidade agora. Você só faz o ácido fluorídrico, ácido fosfórico, e agora nós estamos na terceira fase, terceira etapa, que é silanização. Existem inúmeros tipos de silano no mercado, marcas, quer dizer. Tipos, basicamente, a gente tem 2. O silano pré-hidrolisado
e o não pré-hidrolisado. No Brasil, a gente encontra os dois. Quem vende o não pré-hidrolisado é a Dentsply. Ele vem em 2 frascos. Você precisa pingar um, pinga o outro, mistura e deixa ele tampadinho. Observação, o frasco tem que ser de plástico. Deixa ele tampadinho, reagindo durante 5 minutos. Qual a vantagem de eu utilizar isso? O de 2 frascos separados. A vantagem é que dura mais tempo o seu Silano no seu consultório, mas a resistência adesiva é idêntica. Então, se você tem um uso frequente, é mais simples que você tem o de frasco único, certo? Então, de frasco único, praticamente todas as outras empresas têm. FGM tem, 3M tem, Angelus tem, a Hiller tem, inúmeras tem. Então, se você aplicou de 2 passos, deixou reagir ou pegou o seu de 1, aplica uma camada esfregando, você vai ver que o Silano evapora muito rápido. Na verdade, não é o Silano que evapora, são os componentes que tem ali dentro. Dentro do Silano existem basicamente 2 coisas, álcool e ácido acético. Pega aí na sua casa agora um vidro de vinagre lá e cheira eles. Chega amanhã no consultório e cheira, para você ver que tem um cheiro semelhante, porque vinagre tem ácido acético. E no Silano tem isso também. Então o fato é que depois que você aplica o Silano, existem 2 pontos importantes. Tem um monte de coisa, tem um monte de gente perguntando aí, aqueço ou não aqueço? Ó, zircônia não precisa jatear? Zircônia, não sei qual é o nome, me conte. Zircônia a gente não faz laminado, então não é parte do nosso assunto, certo? Ixi, até fugiu agora que eu ia falar, ó. O Silano aquece, não aquece? Isso. Apliquei o Silano numa camada, reaplico uma segunda camada e daí nós vamos fazer o aquecimento. Por que eu vou fazer esse aquecimento? Existiram inúmeros estudos, mas um estudo importantíssimo que foi o giro da chave para isso foi de um pesquisador chamado Barg, em 1996. Esse cara e depois vários outros foram mostrando que quando você faz a aplicação do Silano, imagina aqui minha mão, esse dedo aqui é a faceta, e isso aqui são as camadas de Silano, as moléculas de Silano que você aplicou. Quando você aplica, forma-se uma série de estratos de moléculas de Silano. E o aquecimento com o ar quente faz com que isso se complexe. Então você tem uma camada de Silano mais bem aplicada, mais bem aderida. Fora isso, nós temos, além desse aspecto da complexação das moléculas de Silano, uma melhor evaporação dos diluentes que eu acabei de falar a vocês, álcool e ácido acético. Então essa evaporação, tiveram inúmeros estudos, né, que deixavam por muito tempo, meia hora, 1 hora. No final das contas, o que a gente tem hoje é a aplicação de um ar quente, que pode ser o seu secador de cabelo, por um tempo em torno de 2 minutinhos. Então vamos relembrar de novo para a gente não ir esquecendo. Primeiro passo, ácido fluorídrico, 150, 60, 20 segundos, a depender da sua cerâmica. Segundo passo, ácido fosfórico por 1 minuto. Aplicou, lava, seca. Deixou bem sequinho. Terceiro passo, aplicação do Silano. Aplique uma camada com microbrush esfregando, aplique uma segunda camada com microbrush esfregando, e aí você vai com o secador de cabelo. Nossa, importantíssimo o seguinte, ó, secador de cabelo joga ar, e o ar faz a faceta voar. Se ela voa, ela não tem asas, cai e quebra. Então sabe o que você faz? Põe dentro de um potinho Dapen, alguma coisa assim emborrachada, tem aqueles potes Dapen emborrachado, grandão, põe elas ali dentro e reveste isso com uma gaze, né? Reveste isso com a gaze, amarra ali e você joga o ar. Para quem quiser ser mais chique, a Smile Line tem um equipamento para isso, né? Para você colocar as facetas e jogar um arzinho quente. Mas essa outra solução é bem tranquila de se utilizar também. Professor, e aquela... você deu uma ideia que eu achei genial, eu até postei, de fazer a captura
das facetas no modelo. Uhum. Deixa eu... Aí, você consegue também já fazer todas as etapas sem o risco delas caírem, saírem voando. Eu achei fantástico, gente. Achei a melhor solução. E é engraçado que quando eu vi o professor mostrando, eu falei, nossa, né? É muito criativo. Dentista é muito criativo. Dentista é um bicho, né? Aqui, ó. Achei aqui para mostrar. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver se tem uma mais para trás aqui pra gente poder ver. Aqui, ó. Então é isso. Essa aí é muito legal. Tá, indo ver, tá. Você pega as peças, encaixa no modelo gesso, aí vem com silicone, envolve todas as peças. Na hora que o silicone polimerizar, nós vamos remover e aí as peças já estão todas encaixadas. Então facilita os procedimentos, ó, do condicionamento fluorídrico, depois do condicionamento ácido, depois da aplicação. Olha aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Dá. Ó, da aplicação do silano, o aquecimento com ar quente, né? Então, teve alguém que eu vi perguntando aí para trás, Maria Paula, sobre o single bond universal da 3M, né? Porque ele tem silano. Pessoal, é o seguinte, um dos maiores pesquisadores de adesão do mundo, para quem não sabe sobre isso, é um brasileiro. Esse brasileiro se chama Alessandro Logércio e é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Logércio publicou um trabalho, se não me falha a memória, ele está no Journal of Dance em 2016. Acredito que é isso mesmo. Aonde ele faz a comparação, por exemplo, pegando o single bond universal e utilizando ele com e sem o cimento. Obrigado, Andréia. Com e sem o cimento, o silano. Com e sem o silano. E com o silano, mesmo ele melhora. Ou seja, precisamos usar o silano. Independente do sistema adesivo que você vá utilizar, não tenha dúvidas de que o silano melhora a qualidade da interface. Então, aplicou o silano, nós já estamos na terceira etapa, né? Primeira, ácido fluorídrico, segunda, ácido fosfórico, terceira, aplicação do silano. E esquenta com ar quente. Terminou de fazer a aplicação do silano com ar quente, você vai pegar apenas o bonde. O bonde é aquele que é o adesivo puro. Estou procurando aqui no livro, na hora que eu achar eu mostro. Mas todo mundo sabe qual é. É um bonde do adesivo puro. Então, ó, o Thales, um abraço, meu querido. Vamos programar alguma coisa em Brasília, hein? Quero inaugurar esse instituto seu. O bonde do Scott Bond, por exemplo, né? Nós vamos aplicar ele e lembrem-se que o bonde do Scott Bond é fotopolimerizável.
Então, desde que você fez essa aplicação, você não pode deixar aquela faceta agora exposta à luz do ambiente, sob o risco de haver alguma polimerização. Então, nesse momento, tem dispositivo aí, ó, da Smile Line. É esse mesmo, Felipe, André. Falei pro pessoal aí. Então, nesse momento, é importantíssimo que você guarde as facetas embaixo de uma tampinha de caixa de instrumental, alguma coisa assim, para ela ficar no escuro. Bom, então, agora as suas peças protéticas estão prontas. Aí você vai para o dente do paciente. Lembrem-se que a gente já criou num outro momento a ordem de inserção. Qual é a ordem de inserção que nós temos observado clinicamente menos chance de erro? Isso eu já testei demais e aprendi com o grande Rafael Calisto. É você inserir centrais juntos, laterais juntos, caninos juntos, desde que seja possível. Tem gente falando que tá travando. Você tá conseguindo ver direitinho, Maria Paula? Meu tá ok. Meu tá tranquilo. Pra mim tá indo Às legal. vezes pode ser a internet, já. Veja aí se a sua internet tá... Aqui tá tudo bem. Aqui também tá legal. Bom, então... Nessa, ó, passa o bonde, pode pegar a luz. Não pode pegar a luz, tem que... deixar quietinho lá guardado. Ó, estou vendo ok, beleza. Então, essa seria a nossa quarta etapa agora de ir para o paciente. Nós já terminamos o tratamento das peças, deixou guardadinho lá, bacana. Aí vou para o paciente. Idealmente, se nós conseguirmos cimentar os dois centrais para depois... depois laterais, depois caninos, por que isso é interessante? Porque você compara a posição funcionamento virtual ali, né, tridimensional, dos dois dentes. Então, você inseriu os dois, você tem certeza que eles estão na posição correta, porque um é o guia para o outro. Beleza, inseri os dois, depois eu vou para os dois laterais, depois eu vou para os dois caninos. Eu posso fazer também a instalação de um central e um outro central sem adesivo, sem nada, apenas para checar a posição de um com o outro. Só que você precisa estar muito atento, porque se houver alguma contaminação nesse que você não está cimentando ainda, isso é uma contaminação importante que pode gerar um prejuízo na sua cimentação. Então, por isso, é ideal que a gente faça a instalação de dois dentes contíguos ao mesmo tempo. Então, para isso, você vai executar agora no dente, agora você já está na boca do paciente,
a sequência adesiva tradicional que você executaria para qualquer restauração adesiva que você for fazer. Então, se você escolheu um sistema adesivo tradicional, ácido, primer e adesivo. Como eu aplico, eu já falei para vocês. Entrem lá no site rodrigobfonseca.com e lá vocês vão ter um PDF com todos os mecanismos de aplicação do sistema adesivo da sua escolha. Então, no paciente, a gente executaria a técnica adesiva tradicional. O único adendo que se faz é o seguinte: pensem que nós estamos fazendo uma cimentação. Como nós já conversamos mais cedo, não é ideal para as facetas e lâminas que nós apliquemos o sistema adesivo e fotopolimerize ele, independente se eu estou no dente do paciente ou se eu estou na faceta. Independente dos dois, eu posso polimerizar tudo junto, certo? Então podemos polimerizar tudo junto. Então você vai fazer a técnica adesiva no seu paciente normal. Se você escolheu um sistema convencional de ácido, primer e adesivo, beleza, posso fazer isso. Se eu escolhi fazer um autocondicionante, eu vou fazer o condicionamento seletivo do esmalte, tranquilo. Mas eu vou continuar com a técnica adesiva normal. Só não vai fotopolimerizar o adesivo, certo? É um único adendo. E aí você... Bom, então nós terminamos o tratamento. Tem algumas outras perguntas, já assim vou responder, calma aí. Nós já acabamos de fazer o tratamento no paciente. Já tratei a peça, já tratei o paciente. Agora eu preciso unir as duas coisas. Então, para fazer essa união, a gente depende do uso agora do cimento. O cimento precisa, nesse momento não pode ser miserável. O povo é miserável, quer aplicar só a beiradinha de cimento e esparramar na peça. Tem que aplicar muito, tem que ser marajá nesse momento. Então, preencha bastante a peça protética com o cimento da sua escolha, que você já escolheu. Preencha tudo, leve em posição e observe se ocorre o extravasamento do cimento em todas as interfaces. Professor, eu vi que ocorreu na mesial, na incisal, na cervical, mas na distal eu não vi. E aí? Remove, põe cimento de novo, insere de novo. Se você não fizer isso, a gente corre o risco de dar errado. Então não é bom correr esse risco, porque o desconforto que você vai ter depois é muito grande. Para corrigir um problema que você poderia correr fácil, você poderia resolver facilmente nesse momento. Então, o fato eu preciso ver extravasar em tudo quanto é fácil. Beleza. Depois que extravasou, nós temos que fazer a limpeza do cimento. Eu já testei várias coisas. Antigamente existia uma recomendação que era o seguinte: pegue o seu LED, jogue 3 segundinhos de luz e depois eu sou dessa época. Também. Eu também. Eu sou dessa época. A gente parece velho, mas não somos, viu, gente? Nunca usamos nenhum artifício. Então, mas olha só, o que acontece com isso? O professor Mário Góes tem um trabalho belíssimo sobre isso, onde ele mostra que quando a gente joga um pouquinho de luz, os cimentos, praticamente todos os cimentos, adquirem uma certa rigidez, por mínima que ela seja, que ao fazer o destaque daquele excesso de cimento, você forma uma interface, um buraco, bem na linha de cimento, e esse buraco é para dentro da peça, ou seja, você formou um nicho de retenção de placa. A gente não vai enxergar isso, porque é super microscópio, você vai enxergar isso no microscópio, só que cabe uma cidade de bactéria naquele local. Então, não é uma situação ideal. Eu estive na Alemanha agora em março de 2017, naquela feira, o International Dental Show, a convite da Dentsply. Depois a gente esteve dentro da fábrica da Dentsply e lá a gente foi apresentado a um cimento que é
calibra, a linha que chama Calibra. Tem uma imagenzinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então, esse cimento eles estão lançando agora aqui no Brasil. Aqui em cima tem o Calibra Veneer, que é o de facetas. Toda essa linha tem alguns recursos no polímero que você joga um pouquinho de luz e ele não enrijece tanto quanto os outros, então facilita a limpeza. Só que nunca houve algum estudo, eu não percebi ainda algum estudo que nos mostra o quanto isso é plausível, é bacana de você fazer. Então, nesse sentido, a minha recomendação é sempre limpe o cimento antes